do terceiro ano de ensino médio. Hoje, a nossa aula de geografia é a continuação da aula anterior, que a gente começou a ver características em relação à agricultura e em relação também à agropecuária. Então, hoje a gente vai ver atividades agrícolas no mundo, na questão do mundo atual, como se dá esse desenvolvimento tecnológico, de características em relação à produção agrícola. A gente viu que com o passar do tempo, a produção agrícola foi se modernizando, usando novas tecnologias em seu favor em relação da produção. Daí a gente destaca, primeiro, Israel, que a gente tem como base a cooperativa agrícola. Essa cooperativa é dividida de duas maneiras, a coletiva e a privada. A coletiva como fosse não só para pequenos produtores, de forma coletiva, tanto o Estado vai estar ali participando e tudo que vai ser produzido ali vai ser repartido entre aquelas pessoas que estão participando daquela forma coletiva. E já a privada são de pequenas propriedades de terras, que você é o dono num particular e você vai fazer essa produção agrícola. Também a gente sabe que características geográficas influenciam muito na questão da produção agrícola e também da agropecuária. Então, a região seca, semiárida, então depende do sistema de irrigação que vem do Rio Jordão. Então, a gente vai ter produção de uva, de grãos de maneira geral, de milho também, mas nessa maneira de sistema de irrigação. Já no Japão, a gente vai ter agricultura de jardinagem, ou também a gente pode chamar de agricultura de pequenos espaços. Como vocês sabem, o Japão tem uma característica geográfica de áreas de montanhas, áreas com presença de vulcão, atividades sísmicas. Então, os espaços que vai ter para a produção agrícola vai ser em pequenos espaços. E por isso que a gente chama espaço de jardinagem. Você vai ter em áreas que até mesmo áreas de montanha, você vai ter como fosse em forma de escadas. Então, são pequenas propriedades e boa parte dos produtos que são consumidos na parte alimentícia do Japão é de exportação, é de importação. Eles importam bastante coisa para produção de alimentos no território. Dando continuação, já nos Estados Unidos, a gente tem uma dimensão territorial comparada ao Japão muito maior. Então, a gente conhece os Estados Unidos não só pelas grandes produções agrícolas nessa região e também pela tecnologia e modernização que a gente tem na área do campo. É uma área que emprega pouca mão de obra, incrível que pareça, por usar tecnologias, máquinas para produção agrícola. E uma alta investimento em pesquisas para aumento de colheitas, de produção e também na qualidade desses produtos. Então, também é conhecido como cinturões ou belts. O que seriam cinturões? De pegar uma região ou outra com um tipo de características agrícolas. Eles também são conhecidos pela capacidade de armazenar esses produtos em grandes silos, que você vai ter áreas de armazenamento dessas produções. Daí a gente destaca alguns cinturões em relação aos Estados Unidos. A gente tem o cinturão do leite, ou o cinturão de verduras, que produz leite, laticínios, produtos derivados dessa área, se localiza no sul e na região de Grandes Lagos dos Estados Unidos. Já o cinturão de milho está localizado no sul dos Grandes Lagos. A gente tem na produção de frutas localizada na Flórida e na Califórnia. Mas um destaque em relação à Califórnia. Na Califórnia, essa produção de frutas é devido ao sistema de irrigação. Não só de irrigação, usando estufas, usando meios tecnológicos para a produção, até mesmo em áreas de frutas, em áreas mais quentes, secas. Você também vai ter essa produção de frutas nessa região. Então, quando a gente fala de cinturão, pega uma faixa desse território, você vai ter um tipo específico de produção agrícola nessa região. Já na Europa, a gente já tem agricultura intensiva, agricultura de pequenas propriedades de terra, da qual você vai ter uma grande dinâmica nessa produção. Como assim? A gente não vai ter um sistema de monocultura, a gente vai ter, nessas pequenas propriedades de terra, uma grande variedade de produção agrícola. Destacando para a produção de uva, a Itália é uma das maiores produtoras de uva da Europa, mas em contrapartida, a maior produtora de vinhos é a França. Então, você vai ter tanto produção de uvas, de grãos de maneira geral no território europeu e em pequenas propriedades de terras. Já quando a gente vem para a América Latina, que pega o México, América Central e América do Sul, África e Ásia, de maneira geral, tirando o Japão e a China,
a gente vai ter uma herança muito forte desse modelo colonial que a gente teve, foi do que se chama de plantation. São grandes propriedades de terras, grandes latifúndios que vão surgir. E com esses grandes latifúndios que são de particulares, que não é controlado pelo Estado, você vai gerar uma grande desigualdade social, da qual você vai ter grandes lotes de terras concentrados em mão de uma, duas, três pessoas. Em contrapartida, você vai ter, como o caso do continente africano, né, com as regiões da Ásia, pessoas passando fome, pessoas não tendo acesso a alimento, pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza, não só na África, mas na América Latina em geral. Por quê? Grandes concentrações de terras devido a esses latifúndios. Já quando a gente parte para a questão da China, a China, como vocês sabem, a China tem um modelo de governo comunista, principalmente na época de Mao Tse-tung, da qual toda a propriedade de terra é do governo. E com isso, tudo que era produzido era enviado para o governo. O que sobrava era para dividir entre os aldeões. Então você tinha 10, 15 mil pessoas vivendo ali daquela agricultura. Então, vai chegar um momento que, quando a China passa por um período de grande seca, grande fome, as pessoas vão ter que começar a comer inseto como forma de complementar a alimentação. E como vocês sabem, a China é um dos maiores produtores de arroz do mundo. Então, na alimentação, não só da chineses e asiáticos, a base da alimentação é de arroz. Mas não só disso que a China vive. A China também importa muitos produtos alimentícios, principalmente vindo do Brasil, de carne de maneira geral, de carne tanto bovina, que é de origem aqui do Brasil. Mas com a morte de Mao Tse-tung, começou esse período de transição, não só de o Estado ainda ser dono dessas terras, mas de começar a dividir essas propriedades de terra e deixar que essas pessoas tenham mais autonomia de forma que irão plantar nesse território, sem tanto o Estado estar controlando essa produção. Eu vou concluindo por aqui. Um último aviso. É bom que vocês façam atividades, participem, também respondam ao exercício. Eu gosto de corrigir o exercício individualmente, ao longo que vocês forem enviando para mim as atividades. Eu prefiro corrigir individualmente do que colocar o gabarito no grupo. Então, eu peço que façam as atividades. Eu sei que nesse período de quarentena está difícil para todo mundo, mas bora participar. Isso é para nota. Toda atividade vai somar para uma pontuação para a unidade. Então, qualquer dúvida ou questionamento em relação a atividades ou em relação ao assunto, vocês podem me perguntar tirando essas dúvidas.